E bem-vindo às Crônicas Romanas, uma história de Roma em português, episódio 84. O melhor amigo do rei, Marco Agripa e o valor da amizade. A história costuma ser escrita em torno de nomes solitários, Alexandre o Grande, o Júlio César, o Napoleão Bonaparte. Mas se olharmos bem de perto o nascimento do Império Romano, veremos que o trono do Augusto não se sustentava em 2 pernas, mas em 4. Ao lado do Otaviano, que se tornou o Augusto, estava sempre outra figura, um homem de origens humildes, mas de uma lealdade inabalável, e que não reclamava de viver à sombra do seu amigo. Hoje não falaremos apenas de conquistas, mas de um conceito que os romanos levavam muito a sério, a amicitia, a amizade. O próprio Cícero escreveu um livro todo sobre amizade, dizendo que a verdadeira amizade não se sustentava no interesse, mas sim na afeição sincera e na virtude. Hoje, a nossa história é sobre o Marco Agripa, o amigo de fé, o irmão camarada de Augusto. Recuemos até aquele ano fatídico de 44 a.C. Na cidade de Apolônia, tinham 2 jovens estudando e treinando juntos. Um deles é magro, frequentemente doente, mas de uma mente política afiadíssima. É o Otávio. O outro é robusto, forte, energético, um líder natural entre os soldados. Ele se chama Marco Agripa. Quando a notícia do assassinato do Júlio César chega até eles, o Otávio tem uma escolha: fugir, ir para a Grécia, como foi recomendado pela mãe dele, ou voltar para Roma e reclamar a herança do seu tio, Júlio César. Nós sabemos da decisão de Otávio, que iria mudar a história. Ele vai voltar para Roma e vai se vingar da morte do seu pai adotivo, do assassinato, né? O Agripa não hesita. Ele oferece o seu braço e a sua espada ao seu melhor amigo. E assim nasce uma parceria, baseada numa amizade de adolescentes. Queria mudar o mundo e queria se estender até o fim da vida deles dois. O Agripa entendeu cedo que ele seria o segundo homem, por escolha, para que o seu amigo pudesse ser o primeiro por direito. O Augusto era um gênio político, mas era um general medíocre. Nas batalhas terrestres, ele frequentemente e convenientemente adoecia nos momentos cruciais. No mar, ele era ainda mais vulnerável, ele ficava enjoado e ficava fraco. E foi no mar que o Agripa se tornou o escudo de Roma. Primeiro contra o Sesto, aquele filho do Pompeu, que sobreviveu à Guerra Civil. Naquela guerra, o Agripa inventou ou melhorou uma arma chamada Arpax, que seria um arpão, né? Uma espécie de corvos melhorado, aquele corvo que a gente viu lá nas Guerras Púnicas, alguns séculos atrás. Era um gancho, ele lançava um gancho de ferro para prender as naves, os navios inimigos. Mas o triunfo máximo do almirante Agripa, né, seria na Batalha do Ácio, que a gente já viu alguns episódios atrás, no ano 31 a.C., ali contra a frota do Marco Antônio e da Cleópatra, né? Foi a estratégia do Agripa que garantiu a vitória total. Enquanto Augusto recebia os louros da vitória, Augusto, sabia que as águas do Mediterrâneo pertenciam ao seu amigo, seu melhor amigo, né? O Augusto um dia vai dizer que encontrou Roma de tijolos e deixou uma Roma de mármore. O que muitos esquecem é que foi o Agripa que sujou as mãos para que isso acontecesse. No ano 33 a.C., o Agripa aceitou o cargo de edil, uma posição de hierarquia inferior para alguém do seu status, né? O Agripa já tinha sido até cônsul. Mas ele queria reformar a infraestrutura da cidade. Ele ficou famoso por algumas obras. Primeiro, ele limpou a cloaca máxima, que é o esgoto ali de Roma, e chegou a navegar por ela através de um barco. Ele criou um sistema de filtração e limpeza, né, dos detritos romanos. Depois ele construiu um aqueduto, o Aqua Virgo, que ainda hoje alimenta. Se você for lá em Roma, você vai ver a Fontana de Trevi. Aquela fonte até hoje é alimentada por esse aqueduto construído pelo Agripa. E ele construiu o Panteão original, né? Esse Panteão, se você visitar Roma, você vai ver até hoje e vai ver lá escrito
no prédio, que esse prédio, na verdade, é uma reconstrução do prédio original do Agripa, feita pelo Adriano, mais de um século depois da construção original. Mas lá o Adriano deixou as letras, a escrita original do prédio, que você vai ver escrito M, Agripa, LF, Cos, Tertium, Fesse. A gente traduz isso aí para... Esse prédio foi construído pelo filho do Lúcio, Marcos Agripa, no seu 3º consulado. Tá certo? A lealdade do Agripa para o Otaviano, seu amigo Otaviano Augusto, foi selada com a união das famílias. Para garantir a sucessão, o Augusto convenceu o Agripa a se separar da sua primeira esposa e casar com a filha do Augusto, a Júlia. Deste casamento nasceram os herdeiros que o Augusto desejava, os filhos que ele nunca teve, né? Mas, tragicamente, esses jovens morrerão jovens. Mas o sangue do Agripa vai sobreviver através das filhas dele, né? A filha dele com a Júlia se chama Agripina, que seria conhecida como Agripina a Maior, que ela teve uma filha chamada Agripina a Menor. Essa Agripina Menor vai ser a mãe do Nero, tá certo? E que ela vai orquestrar a ascensão do Nero, que a gente vai ver daqui a alguns anos, daqui a alguns episódios. Ironicamente, essa vai ser o fim da linhagem do Augusto através de um bisneto do Marco Agripa, né? É irônico porque um homem tão leal como Agripa vai culminar num dos imperadores mais instáveis, que é o Nero, né? Ou seja, a política romana das décadas seguintes vai ser moldada pelas mulheres descendentes do Marco Agripa. O Agripa morreu no ano 12 e o Augusto ficou devastado. 12 a.C. Ele deu ao seu amigo um enterro, um funeral digno de um chefe de Estado, né? E enterrou o Agripa no seu próprio mausoléu, no mausoléu da família dele, da família Júlia. O Augusto dizia, então, que ele estava se sentindo órfão. A vida do Agripa nos faz refletir sobre a importância dos amigos e do valor da amizade na vida. Como diria o Roberto Carlos, o amigo é aquele mais certo das horas incertas. O Império Romano, então, foi gerado por um homem que sabia liderar e por outro que sabia lutar. E eles dois formaram uma amizade que durou, como eu já disse, até o fim da vida deles. E no fim das contas, todos nós precisamos de uma Agripa nas nossas vidas. Alguém que construa nossos aquedutos, lidere as nossas tropas enquanto a gente está lutando as nossas batalhas, sejam elas batalhas íntimas ou batalhas públicas. A gente se encontra no próximo episódio.